Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores no 5º domingo da Páscoa, a caminho do grande domingo da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Hoje falamos com o reitor para conhecer como vai ser a festa maior de Ponta Delgada e da Ilha de São Miguel. Para já percorremos a atualidade diocesana e este domingo a Diocese de Angra celebra o primeiro dia diocesano da família, uma iniciativa que a pandemia guardou na gaveta e que agora vai para a rua em Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel. Para Monsenhor José Constância, do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, este primeiro dia da família deve ser palco para a partilha de todas as experiências, incluindo das famílias que não seguem o modelo tradicional da família de Nazaré. Por toda a Diocese já há um acolhimento quase natural a famílias que vivem em situações que não propriamente aquelas que nós chamamos, vamos chamar assim, propriamente, que não gosto da palavra regular ou irregular. Quer dizer, há já uma compreensão natural das famílias cristãs para outras famílias que de facto estão a fazer a sua caminhada, têm outras, vivem outro mapa ou com uma explicitação de outro mapa, nos mapas das famílias e que convivem e colaboram e que até já caminham para a comunidade cristã ou quem sabe mesmo participam na comunidade cristã. Daqui a 5, 6, 7, 10 anos, quando, digamos, este dia se continuar e for celebrado cada ano numa ilha, irá tomando formas diferentes e muito mais abertas e muito mais atuais. Mas seria muito interessante que aparecessem divorciados recasados, aqueles que vivem em união de facto, para, digamos, convivendo, para que, dando o seu testemunho, possam dizer como é que estão a viver o seu ideal cristão, como é que caminham com Cristo, e como é que, não obstante a situação especial ou até de crise que possam viver, mas a crise pode atingir todos, quer aqueles que são casados pela Igreja, quer aqueles que não são, e atinge, como é que estão a viver o Evangelho no cotidiano, ou seja, no dia-a-dia. Experiências que vivem precisamente da partilha de testemunhos. Essa é, sim, a forma mais eficaz de evangelizar outras famílias. Os membros da família vivendo de uma maneira normal, vivendo o ordinário de cada dia, mas fazendo o ordinário de uma maneira extraordinária, ou seja, com um novo espírito, com um grande sentido dos outros, com um sentido de alegria, de felicidade. Quando, de facto, os casais e as famílias vivem assim, no testemunho normal, de semana a semana, dia a dia, evangelizam, de facto, as outras famílias e são uma luz para o meio. Outra coisa será também quando as pessoas se inserem num esforço pastoral comunitário, pastoral familiar, que no fundo é a ciência e a arte, com as famílias, fazer com que outras se evangelizem, através da pastoral familiar, ou seja, das iniciativas que se tomam em ordem a, digamos, diálogo com outras famílias, a ação com as famílias, também se pode evangelizar, ou seja, através das iniciativas próprias da pastoral familiar, que devem ser cada vez mais abertas e cada vez mais comunitárias. Com o tema Amor é Família, este dia pretende ser uma oportunidade de formação e oração para as famílias e também um momento de convívio. Foi para o ar, na passada quinta-feira, mais um debate promovido pelo Instituto Católico de Cultura, em parceria com a RTP Açores e com o apoio do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, da série Igreja e Sociedade. O segundo debate desta segunda edição abordou o tema Jovens que Futuro e contou com 4 intervenientes. O padre Norberto Brum, diretor diocesano da Pastoral Juvenil, o professor Bento Aguiar, coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nos Açores, Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, e André Patrão Neves, jovem investigador açoriano, a estudar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Na primeira intervenção, Isabel Capeloa Gil garantiu que o caminho deve passar por encontrar uma agenda próxima das temáticas dos jovens e desenvolvê-la de acordo com os valores cristãos. Uma das estratégias importantes da universidade é, de facto, de conseguir transmitir aquilo que é a mensagem cristã de uma forma
que não passe exclusivamente por modelos catequéticos, não passa necessariamente pela proximidade com aquilo que são questões ligadas à teologia e à cristologia, mas que assentem naquilo que são, eu diria, os valores matriciais da tradição e da visão cristã do mundo, a defesa da dignidade da pessoa, e que se alarga a áreas seculares, desde o direito à economia, o pugnar por uma economia justa, o pugnar pelo direito à paz, pelo direito à voz das comunidades subrepresentadas, pelo acolhimento dos migrantes, pela igualdade de oportunidades das mulheres. Nós pensamos muitas vezes que estes são, e ainda a sua questão, que estas matérias são matérias que são de certa forma marginais àquilo que é o modelo da transmissão da mensagem cristã. E não é assim. Aquilo que são, no fundo, os grandes valores do modelo civilizacional que nós partilhamos, da igualdade de oportunidades, do direito à dignidade, de uma sociedade justa em que as diferenças económicas sejam aproximadas, em que a ciência esteja ao serviço da defesa do planeta e do nosso ecossistema, nós podemos e devemos transmitir, através do nosso posicionamento nestas agendas, aquilo que está verdadeiramente no centro da doutrina cristã. Isabel Capelou Gil explicou ainda como é que estes jovens correspondem ao apelo da Igreja. É preciso demonstrar-lhes que aquilo que são as grandes agendas de desenvolvimento de todas estas áreas que eu referia, da economia, ao direito, à biotecnologia, que não são, digamos, avessas àquilo que é o modelo de desenvolvimento do cristianismo. Não é, eu diria que a estratégia é um bocadinho diferente. Não é colocar o ensino da tradição católica ou cristã à frente, mas as matérias, as questões, que são questões às quais eles são muito sensíveis. As questões que o Papa fala sobre a fraternidade social, o acolhimento dos migrantes, o reconhecimento da diferença dos outros e o respeito pelos outros, são questões que para eles são muito importantes. Fazê-los aproximar-se da mensagem cristã a partir dos temas e não o contrário é uma estratégia importante. Nós não fazemos propriamente, de forma alguma, enquanto universidade, proselitismo. Os alunos chegam até nós, às ofertas, àquilo que é a experiência que está disponível na capelania e nas atividades, por vontade própria, porque querem conhecer, porque muitos deles é a primeira vez que têm contacto. Há muitos que não fazem um percurso cristão durante a sua vigência na universidade, mas que aprendem a entender o quadro cultural e o quadro de fé em que nós nos movemos, e esse princípio do respeito. Muitos deles dizem: não sou crente, mas os princípios que eu aprendi na universidade acompanharam para o resto da vida. Eu creio que é um caminho importantíssimo para a transmissão da nossa mensagem aos jovens. A partir da experiência em Yale, nos Estados Unidos, André Patrão Neves, jovem investigador, lembrou que os jovens precisam de espaço para o debate e para o diálogo, e isso exige também disponibilidade da Igreja para os ouvir, caminhando ao seu lado. Há um misto de discussão, de convívio. Acho que há um sentido muito forte de comunidade que depois também acompanha os alunos fora destas portas. Por isso, quando, por um lado, encontram aqui um abrigo na sua vida universitária, encontram pessoas como ao seu nível de licenciatura, mestrado, doutorandos, que estão a passar pelos mesmos problemas, seja relacionado com a fé, seja simplesmente enquanto alunos. Tem pessoas qualificadas para ajudá-los no seu percurso. Claro que também colocam grandes exigências nos padres que cá estão, porque não é qualquer homilia que serve, são extremamente exigentes com o que vão ouvir, com o que vão discutir a seguir, nas perguntas que colocam. E talvez também a ideia de não ser
a maior religião nos Estados Unidos e haver um sentido de ser um grupo mais pequeno também reforça esta vivência muito mais intensa, muito mais próxima, porque é quase necessário justificar o porquê de ter fé. Não é uma coisa automática que se entra simplesmente sem pensar e que se passa a vida toda sem questionar. É preciso dar uma razão a nós próprios, mas também mesmo no convívio com outras pessoas na universidade. E felizmente um dos papéis da Igreja e do centro da Igreja aqui em Yale é também ajudar os alunos a dar o vocabulário e os instrumentos intelectuais e espirituais para conseguir clarificar estas questões para si próprios, mas também comunicar aos outros. Aparentemente está a resultar, porque ainda nesta Páscoa tivemos vários alunos de Yale que se batizaram e tomaram a primeira comunhão e crismaram-se. Portanto, a mensagem está a passar. Já para o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil na Diocese de Angra, o problema não está em Deus, está sim na Igreja enquanto instituição. Há uma expressão muito engraçada de um jovem que diz: Jesus Cristo, sim senhor, Igreja não, obrigado. Tudo aquilo que é instituição, tudo aquilo que é institucional, aquilo que é, vamos dizer, balizado, aquilo que é orientado liturgicamente com rito, aquilo que é, se calhar, para muitos, uma repetição litúrgica, aquilo que envolve um compromisso, de facto, cada vez cativa menos. E isso não é apenas ao nível da Igreja Católica, ao nível das associações, ao nível dos movimentos. Quer dizer, há uma falta de sentido de pertença, um sentido de comunidade. E isto já acontecia antes da pandemia, mas a pandemia agravou. A pandemia agravou na medida em que ficamos mais individualizados, mais individuais, mais fechados sobre nós próprios, ficamos muito no virtual e ainda há muitos que ficaram no virtual. Para eles já se contentam com o que assistia na televisão ou na internet e isso já lhes chega. Para o sacerdote, cativar é a palavra de ordem. É um problema que para mim chama-se cativar. E quando digo cativar não é vamos fazer uma recruta, vamos recrutar agora jovens para as nossas paróquias, vamos recrutar jovens, não. Há uma questão aqui que é cativar. Cativar através de quê? Primeiro, através do nosso testemunho. Através do testemunho daqueles que já se sentem envolvidos e sentem pertença, começando pelos jovens. O jovem, aí na Christus Vivit, do Papa Francisco, ele fala precisamente nisto, o jovem evangeliza o outro jovem. Falta este cativar a pedir o testemunho. A pedir o testemunho dos que estão dentro, da felicidade dos que estão dentro. Falta-nos uma adaptação de linguagens. Se calhar uma adaptação de conteúdos, formas de ser, formas de estar e, sobretudo, coerência. Coerência, porque os jovens buscam coerência. Ora, nós não podemos continuar a usar uma linguagem desadequada ao tempo que nós vivemos. Não podemos continuar a manter formas de ser e de estar como se o Vaticano II, por exemplo, nunca tivesse acontecido. Não podemos continuar fechados nas nossas celebrações, nos nossos ritos, nas nossas coisas, nas nossas liturgias. Nós precisamos de ser, como o Papa diz, uma igreja em saída, cativa, começando por nós mesmos. A adaptação das linguagens, um entusiasmo cada vez maior, a partir das comunidades pequenas, dos jovens, dos movimentos, dos párocos, dos movimentos, todos falarmos uma linguagem que seja compreensível, uma linguagem que seja acessível, uma linguagem que seja envolvente, que toque os corações. E a primeira preocupação não pode ser encher igrejas de jovens, mas será encher os jovens de igreja, quer dizer, levar-lhes Jesus Cristo, levar-lhes a alegria do Evangelho, levar-lhes este entusiasmo que me cativa, que me transforma a minha vida, e isso parte muito de outros jovens. Norberto Brum deixa ainda uma crítica à prioridade que tem sido dada à pastoral juvenil em todos os cantos da Diocese de Angra e um pouco em Portugal. Um desafio que fica agora para a Jornada Mundial da Juventude. Já Bento Aguiar, coordenador dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica dos Açores, alerta para a necessidade de ver que os jovens de hoje não pretendem seguir as pisadas das gerações anteriores e, por isso, os desafios e as preocupações são outras. Eu acho que é importante nós irmos um pouco mais atrás e concluir e pensar que havia um tempo que já não é o tempo atual,
um tempo em que os jovens, por influência dos pais e das famílias, batizavam-se, iam à missa, casavam-se pela igreja, faziam todo um percurso sacramental e de vida em comunidade. O tempo hoje não é esse. E eu, sinceramente, não acho que os jovens estejam muito preocupados ou em sofrimento por não estarem nesse caminho. Eu acho que os jovens de hoje vivem outros dilemas, outras vivências, e a religião, ou o ser religioso, ou exercitar a sua vertente religiosa, deixou de ser prioridade. Portanto, eu acho que essa transição do comportamento religioso tradicional foi, na minha opinião, pacífica, sem polémicas. O professor de Religião e Moral garante que não falta, porém, espiritualidade aos jovens e explica porquê. Eles procuram essa procura transcendente, continua a ser evidente nos nossos jovens, sobretudo em novas vivências de espiritualidade. Numa recusa voluntária e pensada em relação àquilo que é ou que tem sido a Igreja institucional. Quando eu digo Igreja institucional, a Igreja, digamos, máquina pesada, que tem um ritmo lento, que demora a adaptar-se aos tempos e que e que tem sido, por vezes, ineficaz na forma como transmite determinadas mensagens, destituídas, por vezes, de aplicação aos tempos modernos, aquilo que é a vida dos jovens. Claro que eles têm uma vivência religiosa muito mais, digamos, ver um Deus à sua maneira. Quando se aborda o religioso, mesmo que a gente tenha todas as técnicas do mundo, enquanto profissionais do ensino, para tentar não chocar, não entrar em conflito, há uma aversão, uma repulsa em relação àquilo que é religioso. O que entra em contrassenso, por exemplo, e daí que eu acho que tem que haver testemunhas e pessoas com experiências significativas para cativar pelo seu testemunho, pela sua vida, porque é essa contradição, parece-me, porque por um lado não querem nada de religioso institucional, ou querem muito pouco em relação àquilo que era aos tempos, sobretudo a partir da passagem do milénio, mas depois procuram, por exemplo, aqui no caso de São Miguel, as romarias, se formos a ver, tem um movimento que cativa muito os jovens, o próprio culto ao Espírito Santo, que agora estamos na fase em que, pós-Pascal, em que nas freguesias os jovens até envolvem-se disso. Se eles vão aí, não vão só em busca de espiritualidade, certamente irão também pelo convívio, pelo sentido de pertença, porque se sentem bem. E é preciso que todos nós, cada um à sua medida, reflita sobre aquilo que perceba os reais problemas dos jovens e aquilo que eles, de facto, sentem e precisam. E não andar a fazer, por vezes, sempre mais do mesmo. Na próxima quinta-feira, dia 19, o tema do último programa desta série de programas Igreja e Sociedade aborda a questão: quem são os pobres hoje? Com Eugénio da Fonseca, professor e presidente da Confederação das Associações do Voluntariado de Portugal, José Júlio Rocha, padre, assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz e teólogo, Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética e membro da direção do Instituto Católico de Cultura, e Fernando Diogo, investigador e especialista nas questões da pobreza nos Açores e em Portugal. A Diocese de Angra vai acolher a 26 de maio os símbolos nacionais das Jornadas Mundiais da Juventude, que terão lugar em Lisboa em agosto de 2023, de 1 a 6 de agosto. Os símbolos de dimensões significativas vão percorrer todas as ouvidorias da Diocese, garante o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil. Nós continuamos, mesmo depois do programa estar publicado, continuamos a enverdar os esforços, nomeadamente junto da Força Aérea, para que assim acontecesse. E, de facto, as 3 ilhas que não estavam contempladas inicialmente no programa, Santa Maria, Lourdes e Curvo, vão receber, de facto, os símbolos. Assim, os símbolos entram na nossa diocese ainda este mês, no dia 26 de maio, uma quinta-feira, e entra pela ilha de Santa Maria. É um bom presságio do que antes havia da Mãe, Santa Maria. Entramos por Santa Maria, onde esperar 2 dias, depois irá à Ilha das Flores, a 28 de maio, irá ao Curvo, a 30, e do Curvo partirá para a Ilha Terceira, na qual, no dia 31,
fazemos, podemos dizer, a improvisação solene na nossa diocese destes símbolos, na nossa Sé Catedral. E depois deste acolhimento na Igreja-Mãe da nossa diocese, ela continuará a peregrinar, irá para a Ilha Graciosa, depois irá para a Ilha do Faial, para a Ilha do Pico, para São Jorge. Fizemos questão de reforçar São Jorge, dada a situação também que os jovens e toda a comunidade de São Jorge vive com esta insegurança. É uma forma também de presença, um sinal de amor de Deus. E depois regressará de São Jorge no Vaticano para visitar as ouvidorias de Angra e Praia. A primeira vez que vai à Terceira vai apenas na entrada solene na diocese, uma vez que a catedral está em Angra, está na Ilha Terceira, por isso ela vai a primeira vez a Angra e então nesta segunda volta é sim para visitar as ouvidorias de Angra e Praia. E depois da Ilha Terceira virá para São Miguel, entrando pela ouvidoria da povoação, na quinta-feira do Corpo de Deus, que é a grande festa da povoação, os símbolos estarão na povoação, depois virão para o Nordeste, Fenais da Ajuda, Vila Franca do Campo, Lagoa, Ribeira Grande, Capelas e finalmente Ponta Delgada. Irá terminar a peregrinação dos símbolos da nossa diocese no dia 28 de junho, aqui em Ponta Delgada. Para o sacerdote, este deve ser um momento de renovação depois de 2 anos muito difíceis, também para os jovens. Com aquela alegria de quem acolhe uma proposta, um convite, mas sobretudo um desafio a desinstalarmos-nos e, tal como Maria e como o tema da Jornada Mundial da Juventude assim nos pede, colocarmos apressadamente a caminho para um tempo de renovação, um tempo de transformação, um tempo de uma mudança de paradigma, formas de ser e de estar. Ao fim e ao cabo, aproveitarmos a presença e a vida destes símbolos para nos reanimarmos, para nos entusiasmarmos e ganharmos no fogo, no verdor, para continuarmos a caminhar rumo à Jornada Mundial da Juventude, que não se deseja que seja apenas um ponto de chegada, mas sobretudo um ponto de partida. Um ponto de partida para mais e melhor pastoral juvenil na nossa diocese, no nosso país, e uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro que nos é oferecida pelo Papa, ao celebrarmos as jornadas no nosso país, de uma renovação. E, de facto, este tempo pós-pandemia, se assim podemos dizer, exige-nos, de facto, um novo estar, um novo paradigma, um novo entusiasmo. Cada ouvidoria tem agora a liberdade de organizar o seu próprio programa e acolhimento destes símbolos que deverão ficar em cada igreja JMJ de cada ouvidoria. Uma caminhada sinodal rumo à Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer no nosso país em 2023, para os quais e para as quais estão todos convocados. E hoje paramos no Santuário do Senhor Santo Cristo, a uma semana do seu Domingo Maior. Vamos falar com o reitor, Padre Adriano Borges, que nos vai contar algumas das especificidades desta festa, que é uma festa de Ponta Delgada, mas é também uma festa da Ilha de São Miguel e de todos os Açores, independentemente de serem residentes ou não na ilha. Boa tarde, Padre Adriano. Começaríamos, se calhar, pelo princípio, que é 2 anos depois da pandemia, as festas voltam à rua e com um programa próprio. Quer-nos avançar um pouco este programa? Este ano, depois de termos estado parados 2 anos e pelas circunstâncias que todos nós conhecemos, decidimos, o Santuário e a Irmandade, promover uma maior proximidade do Senhor Santo Cristo com os peregrinos, com os fiéis, com os devotos, e para tal, a imagem do Senhor Santo Cristo, esta será a grande novidade este ano, se é que podemos dizer assim, a imagem sai um dia antes do que é o tradicional e a tradição. Este ano decidimos que a imagem sai na sexta-feira e que ficará por mais algum tempo no adro da igreja, e também acrescentamos 2 vigílias, em vez de ser uma noite de vigília de sábado para domingo, como também é tradicional, visto que este ano pensamos que virá uma quantidade maior de gente,
mais pessoas de cá, mas também os que nos vão visitar e os nossos imigrantes, a nossa diáspora, e portanto fazemos 2 vigílias na igreja de São José, não só do sábado, mas também já iniciará na sexta-feira toda a noite. Simbolicamente, esta festa tem um grande significado para os devotos, sobretudo da diáspora. Está alguma coisa pensada dentro do programa das festas para acolher os imigrantes? Os imigrantes já começaram a chegar e à medida que vão chegando, normalmente uma das passagens obrigatórias, mal se chega a São Miguel, é mesmo uma visita ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Normalmente apresentam-me também cumprimentos quando me encontram aqui no Santuário ou depois das missas. E esta é a melhor forma de acolher as pessoas, que é acolhê-las pessoalmente. Claro, quanto mais se aproximar as festas, o número de imigrantes serão tantos que será difícil poder abraçar e cumprimentar toda a gente, mas o santuário está sempre com o coração aberto para todos os seus filhos, sejam os de cá, mas com certeza os da diáspora que só vêm nesta altura e depois de 2 anos privados de viajarem e de virem ter connosco, claro que são filhos prediletos, aqueles que estão mais longe. Também os mais vulneráveis têm sempre um lugar especial, e este ano também, para justamente os proteger e permitir que participem nas festas em maior segurança, há um programa alargado, nomeadamente nas missas destinadas a idosos e doentes. Ainda estamos, é uma opção que ainda nos falta confirmar, porque nem todos ainda nos deram respostas, mas contamos que durante a semana hajam algumas eucaristias especiais dedicadas aos doentes. Ainda não posso divulgar já quais são, porque serão dados diretamente às instituições que nos solicitarem tais eucaristias. Mas é uma questão de proteção de todos e sobretudo das pessoas mais vulneráveis, que são os nossos idosos e os nossos doentes. Para além destas missas assim um bocadinho mais diferenciadas, teremos esta, de certeza absoluta já confirmada, teremos a missa na Igreja de São José na sexta-feira da festa, presidida pelo Sr. Cardeal Dom José Tolentino e também com a presença de vários sacerdotes, para a administração também do Sacramento da Santa Unção, numa Eucaristia especialmente dedicada aos nossos doentes. Padre Adriano, qual é o sentido desta festa, que é uma festa do povo, organizada pela Igreja e que com um apoio especial da Irmandade, que no fundo representa justamente este povo de Deus que vive a festa sobretudo na rua? Qual é o sentido desta festa, sobretudo depois de uma pandemia e no meio de uma guerra que nos atormenta todos os dias? Creio que este ano a festa terá um sentido, em primeiro lugar, eu creio que será da ação de graças. Da ação de graças pelo, em princípio, fim da pandemia, por a nossa presença cá. O tema das festas será mesmo este: viemos, Senhor. Portanto, este grito da alma, do coração do crente, do devoto, do peregrino, será este mesmo: viemos, Senhor, à tua presença, viemos, Senhor, ter contigo. E o Senhor responderá certamente a cada um de nós que nunca nos deixou, que nunca deixou de estar connosco e sobretudo nestes tempos mais difíceis. E por outro lado, eu gostava muito que esta festa fosse vivida também com um grande sentido de solidariedade através da oração com o povo da Ucrânia, com as vítimas inocentes desta guerra, e também com certeza para que termine o mais brevemente possível. E que nos restitua a paz à Europa. Sabemos que no mundo inteiro ainda existem outros focos de guerras, mas este é tão próximo de nós, está quase às portas da nossa casa, e por isso, e sobretudo a injustiça que por detrás desta guerra nós sabemos e conhecemos, faz-nos ser cada vez mais solidários através da nossa oração com os nossos irmãos ucranianos. Uhum. O tema das festas está sempre muito ligado a esta espiritualidade própria do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O que é esta espiritualidade? O que é que ela acrescenta, digamos assim, àquilo que é o nosso cotidiano na relação com o transcendente?
Eu creio que a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres faz-nos, por um lado, reconhecer o grande amor que se entrega até à morte, que foi o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo pela humanidade. Como ele disse na última ceia, por vós e por todos. Portanto, ele entregou-se por nós, por aqueles do seu tempo e por nós também hoje. Portanto, aquela imagem é uma imagem de dor, uma imagem de sofrimento, mas ao mesmo tempo que transparece uma serenidade extraordinária de quem que está ali de livre e espontânea vontade e vai até o fim, dar a vida. Por outro lado, também na imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na forma como nos olha, na forma como vemos o sangue a sair do seu rosto, também, com certeza, nos momentos mais difíceis é dele que nos lembramos, do sofrimento que passou e sentimos quase um mimetismo com o nosso próprio sofrimento. Não temos uma coroa de espinhos, mas há muitos espinhos que nos ferem o coração, que nos ferem a alma. Não temos um cetro ou uma cana para nos baterem na cabeça, mas há muitas formas de bater. E por isso acho que é um pouco também esta relação de proximidade com o nosso sofrimento. Ele, que era Deus, desceu até à forma de corpo humano para nos dar uma nova vida. Claro que não podemos ficar apenas na imagem do Senhor, na imagem do sofrimento, mas com certeza, ainda por cima estamos no tempo pascal, devemos dar o salto. E o salto é a ressurreição, é uma nova vida, é uma nova oportunidade. Depois desses 2 anos de pandemia, no início toda a gente dizia isso, vai ficar tudo bem, vamos sair melhores desta pandemia. Ainda não temos a certeza de nada disso, de se já acabou mesmo e se ficamos melhores, mas penso de certeza absoluta todos nós estamos mais sofridos. Causou muito sofrimento, muita dor, e por isso essa imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres será um retrato, será um espelho das dificuldades e dos sofrimentos da humanidade dos tempos que correm. Os sofrimentos que chegam também no nosso dia-a-dia de cada um, é uma igreja também sofredora, por assim dizer, porque em cada um de nós, povo de Deus, está naturalmente um sofredor. Durante o ano e naturalmente que aproximando-se as festas, as súplicas serão maiores, mas durante o ano certamente que o santuário recebe muitos pedidos de oração. Como é que está a ser gerida esta questão destes pedidos de oração que chegam, sobretudo com a nova comunidade que vive no santuário desde o final do ano passado? Santuário, nós rezamos sempre pelas pessoas que se entregam às nossas orações, que pedem orações, seja por que circunstância for da sua vida. Com certeza quando se pede orações é normalmente num momento de aflição, num momento de angústia, e que se recorre em último lugar talvez à fé, àquilo que ainda nos pode salvar. A presença das irmãs trouxe aqui uma outra dimensão. Não quer dizer que as irmãs ou as congregações anteriores também não rezassem e que sempre rezavam, como nós também, mas estas irmãs têm uma especial vocação para a oração e, portanto, são várias as horas por dia que elas passam em oração, começam muito cedo, de madrugada ainda, provavelmente todos nós ainda estamos a dormir quando elas já estão a rezar por nós. E isto é um sentimento, por um lado, de conforto, por outro lado, de sabermos que alguém está sempre a interceder por nós junto de Deus Pai, Deus Filho e pedindo o Espírito Santo sobre a nossa vida para nos iluminar, para nos dar um outro sentido, mesmo perante as dificuldades e o sofrimento. A organização das festas deste ano não esteve isenta de alguma polémica que tem sido alimentada na comunicação social. Não lhe vou pedir que comente essa polémica, peço-lhe apenas que me diga, do ponto de vista do reitor do santuário, quais são as expectativas para esta edição, sobretudo atendendo a que há uma vontade e um desejo do povo em estar junto do seu Senhor. Talvez a culpa, isso, ou a responsabilidade, as culpas é uma outra coisa. A responsabilidade que eu assumo pessoalmente foi uma responsabilidade pensada, não foi tomada uma decisão de forma leviana, pelo contrário. Talvez no início tenha a comunicação
não tenha sido feita da forma mais correta. Estávamos ainda numa altura que a pandemia, não se sabia quando é que a pandemia, falavam que a pandemia acabaria no início do verão, mas ainda era uma altura de pandemia, de usar máscaras, de distanciamento social, etc. Claro que a situação foi evoluindo e foi ficando melhor para nós todos, com certeza, que é isso que nós desejávamos, mas a ideia de, no momento que nós vivemos, guerra na Ucrânia, vários focos de guerra no mundo, saída de uma pandemia, muitos dos nossos irmãos que partiram vítimas dessa pandemia, que morreram, muitos familiares que sentem ainda a dor da separação daqueles que eram os seus entes queridos. Numa altura também de crise sísmica em São Jorge, que a gente não tem falado, já não se fala nisso, parece que a terra continua a tremer, mas nós já não ligamos muito. Mas ainda temos uma crise sísmica na ilha de São Jorge e, portanto, também solidariedade com os nossos irmãos de São Jorge, e que muitos deles são devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres e a relação que têm com o Senhor Santo Cristo da Caldeira. E, portanto, a ideia seria uma ideia de oração, de ação de graças, de concentração maior, de silêncio, de serenidade. Modificamos naturalmente nos últimos dias este panorama, dando também um outro sentido festivo de confraternização, de convívio entre as pessoas, que não precisam de estar as duas coisas dissociadas. Mas, durante um fim de semana, se nós tivéssemos nos dedicado apenas à oração, ao encontro mais próximo com o Senhor Jesus, também não seria totalmente mau. Mas pronto, o mais importante é que as pessoas venham. Quem estiver em situação de maior fragilidade, será aconselhado o uso de máscara ainda. É bom que as pessoas também tenham essa consciência, e sobretudo aqueles que têm maiores fragilidades ou sejam propensos a algumas doenças que podem, através desse vírus, ou ficarem piores. Por isso, o que é pedido às pessoas é que toda a gente seja responsável. E essa responsabilidade, que se em alguns casos até evitar vir ao campo do Senhor, com certeza as pessoas a que saberão. A RTP fará de certeza um trabalho fantástico, como faz sempre nestas festas, e levará toda a festa à casa das pessoas. Mas não nos fiquemos só em casa, vimos rezar, Senhor. E pelo menos todos os dias, até às 10 da noite, sensivelmente, com exceção do domingo, a imagem estará no adro do campo do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Teremos alguns momentos de oração, de silêncio, e depois, pronto, aqueles que quiserem continuar em oração e em silêncio, poderão ir até à igreja de São José e ficarão toda a noite em vigília e em oração, ou pelo menos o tempo que quiserem. Para as outras pessoas, com certeza o convívio, o encontro, depois destes 2 anos de pandemia, também será com certeza um motivo de festa e de ação de graças ao Senhor Jesus. Vamos terminar esta entrevista, Padre Adriano, e pedia-lhe apenas que nos deixasse, já deixou um apelo, digamos assim, para que as pessoas possam participar nas festas. Eu pergunto-lhe, sem querer aqui fazer futurologia, mas antecipando um pouco aquela que será, digamos assim, a análise destas festas, qual é o potencial evangelizador da festa e deste santuário, que é, porventura, um dos santuários mais importantes do país? A coletividade popular tem sempre um grande potencial de evangelização. Queiramos nós romper talvez algumas coisas que podem não estar no caminho certo. Há quem fale em purificação também da religiosidade popular. Eu não creio que a religiosidade precise de purificação, porque a religiosidade vem de forma simples, vem pela vontade do povo, das pessoas, da fé, da devoção, das promessas, seja isso de lá for, e isso é uma coisa extraordinária porque é espontânea. Claro que é obrigação da Igreja, dos pastores da Igreja, das paróquias e também, com certeza, dos santuários, de ajudarmos as pessoas neste encontro com o Senhor Jesus, a proximidade e o encontro. Uma das coisas que às vezes as pessoas ainda nem toda a gente percebe e compreende e respeita as opiniões de cada um, com certeza, foi o facto de termos posto a imagem do Senhor Santo Cristo mais junto das grades.
para que as pessoas, sobretudo as pessoas mais distantes, que não têm possibilidade de nos visitar mais tarde, à noite, de poderem estar ali a 2, 3 metros do Senhor Jesus e sentir essa proximidade com Ele. Claro que ainda há um grande caminho a fazer da forma como nós podemos ainda entender e viver a religiosidade popular. Não será durante o período das festas que nós vamos em 2, 3 dias resolver esta questão, mas poderemos ajudar todos, porque o objetivo foi sempre esse, ajudar-nos todos a encontrarmos com o Senhor Jesus, isso é que é o mais importante. E este Senhor Jesus que nos diz agora, ou melhor, que no nosso coração brotar esta expressão tão bonita que é: viemos, Senhor, viemos ao teu encontro, sabendo que tu nunca nos deixaste. Obrigado ao reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As festas podem ser seguidas na RTP Açores, no sítio Igreja Açores e na página online do Santuário. Já sabe que o programa começa no dia 20 com a vinda pela primeira vez da imagem à rua, depois de 2 anos. Na sexta-feira, por ocasião da iluminação, da inauguração e da abertura da iluminação, e depois prossegue o seu ritmo normal com o dia maior, justamente no domingo, na Eucaristia de manhã e também na solene procissão pelas principais artérias do centro da cidade de Ponta Delgada. Termina aqui o programa Igreja Açores, no 5º domingo da Páscoa, em que a liturgia nos convida a viver do amor e para o amor. É isto, de resto, que identifica os seguidores de Jesus, a capacidade de amar até ao fim, num dom total da vida. Voltamos para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.